Assim diz o texto sagrado de Salmo número 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim será abençoado o homem e a mulher que teme o Senhor. Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, o que eu lhe peço é que o Senhor nos conceda a paz de Cristo. O que eu lhe peço é que o Senhor nos conceda o teu Santo Espírito. Senhor, lhe peço que o Senhor fale àquele que está ouvindo esse culto, vendo esse culto através da internet. Senhor, lhe peço pelas pessoas que estão aqui fisicamente. Senhor, fala àquele que está desatento. Fala àquele que está disperso. Fala àquele que não sabe ainda por que está aqui. Senhor, fale àquele que está triste. Fale também àqueles que está feliz. Senhor, fale também àqueles que pediram a tua palavra hoje. Fala o que fala. Fala o que ouve. Fala a todos nós. Que a tua palavra seja boa semente. Nosso coração boa terra. E possa dar frutos para a tua honra e tua glória. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui sempre. O pastor Forlan me disse que eu me sinto em casa. E esse é um fato muito, muito verdadeiro. Eu quero compartilhar com vocês uma verdade. É que eu estou apaixonado. Amém? Mas não pensem em nada assim antecipadamente. Porque na verdade eu estou apaixonado por uma temática bíblica. A Bíblia é um livro que é uma coleção de temas muito, muito, muito importantes, mas há um tema em si que nunca me chamou a atenção como tem me chamado agora. Talvez pelos momentos que tenho vivido, talvez pelo contexto que tenho, da minha realidade assim, que eu tenho experimentado. Então hoje eu me coloco diante de vocês com uma condição muito especial. Eu não vou trazer nada de novo. Eu não vou tentar fazer uma abordagem inovadora, criativa, inteligente, do que nós iremos estudar daqui a pouco. Eu não vou fazer nenhuma exposição profunda, teologicamente, do tema que hoje vou dividir com vocês. Eu tentarei ser o mais simples possível. Eu vou beirar a simploriedade. Já estou falando isso assim, bem claro. Para tentar ser o mais claro que eu puder ser. Eu vou hoje ser o profeta do óbvio. Eu creio que o que eu vou falar aqui é de conhecimento de quase todos, da grande maioria de todos nós. E da mesma maneira que eu sei que o assunto que eu vou tratar aqui hoje já é um assunto difundido e conhecido, muito conhecido, eu também tenho a certeza que existe um hiato, uma lacuna muito grande entre o conhecimento que nós temos sobre esse assunto e a prática do nosso dia a dia. Existe uma distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos. A Bíblia Sagrada é um livro que fala de família. Família. Há uma força dessa temática nas linhas da Bíblia Sagrada, tanto na objetividade bíblica, a Bíblia fala sobre família de maneira objetiva, clara, e tanto nas suas entrelinhas, de maneira subjetiva. Quando nós voltamos nossos olhares para o Éden, e nós cremos no Éden, a comunidade adventista do sétimo dia, ela crê no Éden, assim exatamente como está descrito em Gênesis 1. Nós não cremos num processo evolutivo, ou nós não cremos num processo evolutivo junto com a mão de Deus. Nós cremos em Adão e Eva. Quando nós nos voltamos para o Éden, nós percebemos que Deus intencionalmente, Ele vai estruturar a sociedade basicamente num desenho familiar. A antropologia bíblica aponta para um homem como um ser social. O homem é um ser social.
que ele encontra o significado da sua existência na divindade, e a continuidade da sua existência só pode ser completa quando ele vive em comunidade. Por isso o homem, antropologicamente falando, biblicamente falando, é um ser social, e o nosso significado, a nossa existência está em Deus, mas a continuidade dessa na nossa existência só pode ser completa se nós vivemos em comunidade. E a primeira comunidade do homem é a sua família. De todas as temáticas que eu poderia trazer aqui hoje para vocês, o tema familiar é um que nos une, porque aqui, como minha mãe disse comigo quando ela está brava comigo, minha mãe diz assim, quando, por exemplo, eu chegava tarde em casa e não dava muita notícia, ela dizia para mim assim, ei, você é filho de chocadeira? Quer dizer, você não tem mãe? Né? Ninguém aqui é filho de chocadeira. Todo mundo pertence a um tronco, a um ramo familiar. A família é a primeira comunidade do homem. É na família que nós experimentamos as nossas primeiras problemáticas. É na família que nós experimentamos as nossas primeiras problemáticas. É na família que nós descobrimos que nós somos parte de um todo. É na família que nós nos desenvolvemos como gente. E ao caminhar pelas páginas da Bíblia Sagrada, nós percebemos, e esse é um ponto importante que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã. Nós percebemos que Deus, ele se interage com o homem, levando em conta a sua família. Poucos personagens e heróis bíblicos vão se interagir com Deus como heróis solitários. E eu vou citar alguns aqui dos mais proeminentes. Noé. O plano de salvação, o pacto que Deus estabelece com Noé, acontece especificamente através da sua família. O plano de redenção só pode acontecer no chamado de Noé, quando ele é realizado na família de Noé. Se Noé entrasse sozinho na arca, não rolava. Não tinha continuidade da existência. Não tinha continuidade do plano que Deus tinha para a humanidade naquele tempo específico. Jó. Toda a problemática de Jó acontece no seio da sua família. A sua esposa, ela vai se tornar essencial à sua história. E a grande bênção que Jó recebe é a restituição de uma família. Abraão. O plano de salvação para o mundo reside na existência da grande família abraâmica. A continuidade da existência da aliança de fé e obediência com este patriarca. Deus tem um plano, um pacto, ele propõe um pacto, uma aliança com Abraão, que esse pacto nada mais é do que, Abraão, forme uma família, porque essa família será povo de Deus. Moisés, a família de Moisés sempre está em cena com ele, na maravilhosa narrativa do Êxodo. O povo de Israel se subdivide em famílias, em troncos familiares. E as instituições de poder dentro da comunidade israelita, seja o poder religioso ou de governo, acontece através de linhagens familiares. Os levitas, para ser levita, para servir no templo, tinha que nascer na família levítica. E depois, quando se tornou uma monarquia, os reis, pelo processo monárquico, eram aqueles que pertenciam já a uma família. Os pactos que Deus construía com o homem, Deus também construía com sua família. Não há um pacto Deus-homem desacompanhado com as suas relações familiares. Falo de Jesus de Nazaré. Jesus não surge na história deste mundo no vácuo. Jesus não é filho de chocadeira.
Mas Jesus, ele nasce de uma família. E ele vai experimentar naquela família delícias e coisas muito amargas também. Jesus, ele experimentou relações familiares. Paulo, embora Paulo seja um personagem do Novo Testamento proeminente, importante, Paulo, ele parece assim um herói solitário, um andarilho solitário pelo mundo, na sua pregação do seu evangelho, mas esse Paulo, ele vai escrever talvez uma das recomendações mais profundas e mais belas sobre família. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Efésios. Efésios capítulos 5, verso 22 e 24. Efésios capítulo 5, verso 22 e 24. Efésios capítulo 5, verso. Hoje aqui, todo mundo vai poder beber um pouquinho, porque vai ter para todo mundo hoje. E aí, eu vou seguir o princípio First Lady, né? Primeiras damas. Eu quero convidar você você já abriu aí, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Eu quero falar um pouquinho sobre os papéis familiares aqui, brevemente. E aí vai um texto. Efésios 5, 22. Mulheres, primeiras damas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Eu vou ler o versículo 24 de novo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Bom, esta aí é uma orientação de Paulo que nos leva a um universo de dúvidas e inquietações, porque vai de encontro à realidade, e há uma série de argumentos muito plausíveis para tentar desconstruir e relativizar essa sentença de Paulo. Que embora, quando Paulo diz assim, que as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido, essa sentença, ela é inquietante, para as mulheres principalmente, e questionável. Mas eu quero dizer que, segundo a Bíblia Sagrada aqui, e aí eu vou tentar ser bem claro, a Bíblia Sagrada, ela aponta de fato, embora há uma série de argumentos que tentem relativizar, que tentem mudar essa situação aqui, há sim, segundo a luz da Bíblia Sagrada, uma predominância sobre a figura masculina, sobre a mulher. Há sim. Sabe por quê? A Bíblia, ela não é humanista. A Bíblia não foi escrita de um ponto de vista humanista, existencialista, iluminista, feminista ou mesmo machista. Eu não posso conceituar e dizer assim, a Bíblia é machista, a Bíblia, e nem muito menos iluminista e nem existencialista. A Bíblia, sabe o que ela é? A palavra de Deus. E eu sinto que há todo um movimento moderno para tentar desconstruir essa realidade que está escrita na Bíblia assim como ela é.
E Jesus aqui, Paulo, que fala através do Espírito Santo, ele está pedindo que a mulher se submeta ao homem numa relação de igualdade, mas também de submissão. E essas coisas que parecem contraditórias, como é que alguém pode ser submisso e igual? Como é que essas duas ideias que parecem que dividem forças, na verdade, todas as tensões teológicas que a Bíblia aponta para um caminho, mas parece apontar para o outro, na verdade ela nos chama para um equilíbrio das relações. E embora eu seja um pastor jovem, um jovem pastor, eu tenho a oportunidade de estar dentro de muitos lares e muitas famílias, e eu sei que muitas crises familiares graves entre as famílias acontecem pela não sujeição e pela não obediência ao que a Bíblia Sagrada traz, e é uma troca de papéis, uma inversão de papéis dentro das famílias. E eu quero convidar você que ainda não se convenceu de que a palavra de Deus não é machista, que ela não é tendenciosa ao homem, pela próxima sentença, que está em Efésios capítulo 25. Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém? É claro que se nós lermos Efésios capítulo 5, somente o verso 22, e não entendermos o contexto completo que a Bíblia Sagrada nos traz, embora a orientação que Paulo traz às mulheres seja desafiadora de amar o seu marido como Senhor e sujeitar ela como Senhor, Paulo pede algo aos homens tão desafiador ou mais. Eles pedem, Paulo está pedindo aos homens que encarnem o próprio Cristo nas suas relações conjugais. O bom marido, segundo a Bíblia Sagrada, é aquele que encarna o próprio Cristo. Se não for assim, nós não temos a família segundo o sonho de Deus. Leio com vocês também Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A longevidade aqui, sobre ter vida longa, sobre honrar o pai e a mãe, prometido no mandamento, está na lógica que os pais nos cercam de conselhos que nos protegem dos mais variados riscos. E eu quero dizer para a galera, para a moçadinha jovem aí, que ainda tem pai e tem mãe, eu quero dizer para vocês assim, que pela sequência natural da vida, que um dia, infelizmente, esses pais que você tem do lado aí, um dia eles se vão para nunca mais voltar. E essa é uma realidade dura, mas é uma realidade da vida. E se eu queria deixar um conselho para os filhos, valorizem cada segundo dos seus pais e das suas mães. Porque um dia eles se vão. Honrem. Que os seus pais se sintam honrados de ter vocês como filhos. Porque quando a gente vai ficando adolescente, eu sei que tem uma galerinha que está vivendo isso agora. O lugar menos legal do mundo é a nossa casa. Quando a gente é adolescente. A gente quer estar
Em qualquer lugar, menos em casa. Mas, muito simples e muito claro o conselho. Valorizem os pais. Valorizem os pais de vocês. Muito claramente. Amem. Será que hoje algum filho aqui disse assim: mãe, pai, eu te amo. E muito obrigado por tudo que você é na minha vida. Porque a maneira como nós encaramos a morte está relacionada como nós a vivemos. Efésios capítulo 6, agora verso 4. Diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, mas criem os seus filhos no amor de Cristo, orientados pela sabedoria máxima divina. Eu quero dar um recado para vocês pais aqui, ó. Nós, filhos, e eu também sou filho, nós não precisamos de pais ou mães, que sejam meros contadores de histórias bíblicas. Mas nós precisamos de pais e mães que sejam personagens reais das suas próprias histórias com Deus. Nós não precisamos de pais que sejam meros contadores de histórias bíblicas, mas nós precisamos de pais e mães que sejam personagens reais das suas próprias histórias com Deus. Os maiores sermões pregados por meu pai e por minha mãe não foram aqueles que eles disseram para mim, mas foram as suas ações e as suas demonstrações de cristianismo real e de fato e concreto. Sabe por quê? Nós ensinamos o que sabemos, mas nós reproduzimos aquilo que somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos aquilo que nós somos. Talvez hoje falo a alguém que não está com a sua família aqui. Gostaria de estar. Não é fácil nós vivermos a profundidade desses conselhos bíblicos, especificamente de Efésios capítulo 5 e capítulo 6. Que são claros e também desafiadores. Mas Paulo, ele não vai trabalhar a questão do conceito, ele não vai trazer uma filosofia, ele não vai complicar e teorizar muito. Paulo, ele vai trabalhar de maneira muito simples. Paulo vai usar imagens. Mulher, se você quer ser uma boa esposa, segundo a palavra de Deus, seja fiel ao seu marido como alguém é fiel ao Senhor. E se você quer ser um bom marido, segundo a luz da palavra de Deus, Paulo simplesmente chama aos homens para amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e Cristo amou muito a igreja dele. Não existe nada tão importante como a família. Não existe nada tão importante como a família, e não existe nenhuma realidade, nenhuma instituição tão deteriorada como a família nos dias de hoje. Nós temos que aprender a ser família. A minha oração e meu desejo nessa manhã é que nessa comunidade se levante homens que sejam maridos, amantes, que amem profundamente a sua esposa, que dê a elas todo o carinho, a atenção que elas merecem, que levem café na cama, amém? Amém. Que escrevam as cartas mais sinceras e profundas e lindas que um homem pode escrever para uma mulher. E aí a mulher está aí: pastor, você não conhece meu marido,
Jesus transforma. Mulheres, homens que fazem aliança com seus olhos, e os seus olhares estão apenas atentos e desejosos para a sua própria esposa. Que sejam fiéis às suas esposas, inclusive no olhar. Amém? Amém. Mulheres que amem profundamente seus maridos. Que criem com eles uma estrutura de fidelidade e felicidade profunda. Pais que sejam pais de amor, que estejam atentos, homens e mulheres de caráter íntegro e reto, que pregam, mas pelo exemplo, e filhos que honrem seus pais, que deem orgulho aos seus pais, filhos que fazem aquilo que a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós existimos em família. E essa comunidade nada mais é do que um ajuntamento de famílias. E quando essa igreja será uma igreja ideal? Quando essas famílias que se ajuntem sejam famílias felizes e que vivam plenamente a palavra de Deus nos seus lares. Quero convidar você a ficar em pé agora, porque eu gostaria de orar pela sua família. Eu gostaria de orar pela sua família. Gostaria de dedicar a sua família ao Senhor. Gostaria de pedir a Deus que você tenha prosperidade financeira no seu lar, mas principalmente prosperidade espiritual dentro da sua casa. Que quando as pessoas entrarem na sua casa, por mais difícil que seja a sua vida, por mais que haja excesso de algumas coisas e falta de outras, essas pessoas possam ter a clara noção que quando elas entram na sua casa, elas estão entrando na casa de Deus. Amém. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Querido Deus, a tua palavra é simples. Os conselhos são objetivos, fáceis de ser assimilados, mas difíceis de ser colocados em prática. Senhor, eu lhe peço pelo teu poder ilimitado, maravilhoso, que o Senhor possa restaurar as famílias das pessoas que estão aqui, Senhor. Senhor, eu sei aqui que há casamentos em dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. Senhor, mas que nós possamos restaurar no teu tempo, do teu modo, da tua maneira, Pai. Que o Senhor faça uma obra definitiva na nossa família, Pai. Que o Senhor possa nos aproximar um do outro. Senhor, que nós possamos amar as pessoas exatamente como elas são, Pai. Sem querer mudar, mas amá-las exatamente como são. Senhor, que nós possamos aceitar o desafio de colocar esses conselhos simples e objetivos em prática. E hoje, Senhor, caminhar em direção aos nossos familiares, restaurar os relacionamentos que tem restaurado, Senhor, oferecer o perdão, dar o perdão, pedir perdão, para que nós possamos todos um dia, juntos, subir aos céus e morar para sempre com o nosso maravilhoso Jesus. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.